Bem-vindo a bordo do canal da Revista Asas. Eu sou o Cláudio Lucchesi e esse aqui é o Kowalski. E nesse vídeo vamos falar do filme de ficção de submarino nuclear que eu considero o melhor já feito até agora. Um filme tão bacana que depois de assistir o nosso vídeo e ver o filme, você vai ficar em dúvida sobre qual história é a melhor, a do filme ou a que existe por trás dele. Então aí ó, toca a sirene de submergir e vem comigo! Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos deixar as altitudes e mergulhar nas profundezas nesta imensidão azul onde reinam os submarinos. E vamos fazer essa viagem junto com os nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, Goodyear e Hangar 33. O nosso jeito de vestir a aviação. E aproveita e já dá aí o seu joinha nesse vídeo e se inscreve no canal. Bom, agora o Kowalski está recordando o tempo dele, de marinha. Vamos ao filme. É Maré Vermelha, de 1995. Pode esquecer as baboseiras de Caçada ao Outubro Vermelho e Fúria em Alto Mar. Quer um filme maestral de submarino moderno com propulsão nuclear e mísseis capazes de abrir as portas do apocalipse? É esse. O diretor é o britânico Tony Scott, o nosso querido diretor de Top Gun, e que tem no currículo diversos outros filmes muito bons, como Incontrolável, de 2010, que eu já devo ter visto umas 20 vezes. 7 anos depois de Top Gun, Scott procurou a US Navy com um novo projeto, agora envolvendo um submarino nuclear. Segundo a Marinha, foi dito que o filme era tipo um shake de Caçada ao Outubro Vermelho com 2001, uma odisseia no espaço. Um computador surta e assume o controle das armas de um submarino de mísseis nucleares e ameaça detonar a Terceira Guerra. A Navy recebeu bem o projeto, afinal, era o Tony Scott de Top Gun. Em 1993, Scott, os roteiristas Michael Schiffer e Richard Henry, os produtores Don Simpson e Jerry Bruckheimer e um grupo de executivos da Hollywood Pictures, incluindo o próprio presidente da imprensa, Ricardo Mestres, foram convidados a visitar e ver tudo de um submarino nuclear de mísseis balísticos, o USS Florida, da classe Ohio. Foi dada a ordem de mostrar tudo, inclusive os procedimentos do oficial executivo, o segundo no comando submarino, no caso de diversas emergências. E o grupo de Scott pôde, inclusive, filmar tudo. Quando mais tarde, Scott encaminhou o roteiro definitivo do filme, para surpresa da Navy, a história era bem diferente. Não vou dar spoiler, mas envolvia sim a ameaça de uma terceira guerra, mas incluía um motim. Cara, imagina os almirantes lendo esse roteiro. Um motim a bordo de um submarino da Marinha dos Estados Unidos da América. Motim era coisa dos ingleses, ou dos malucos dos russos. Nunca de oficiais dos Estados Unidos. A coisa ficou tão brava que até se especulou que o oficial executivo do USS Florida, o tenente-comandante William Todt, é que tinha falado da história de motim para Scott e turma, inspirando a mudança no roteiro original. Calma, Todt não sofreu punição, continuou uma brilhante carreira militar. Mas, para Scott, o resultado foi uma taxativa negativa de cooperação da Navy. Pois é, o herói de Top Gun tinha ido longe demais. Porém, onde os Estados Unidos dizem não, pode sempre contar com a França. E foi isso aí. A Marinha Francesa ofereceu toda a ajuda à produção do filme, incluindo locações num dos seus submarinos nucleares de mísseis da classe Le Triomphant e também no porta-aviões Foch. Pois é, o nosso NAI São Paulo tá no filme. Que bacana, os franceses sempre dispostos a ajudar o cinema. Por outro lado, nunca é muito esperto desafiar um inglês com coisas do mar. Scott manteve o roteiro com um submarino da US Navy. Aliás, era um específico,
O USS Alabama, que inspira o nome original do filme. Eu já vou explicar. E é um irmão do USS Florida que a turma dele tinha visitado. E eram necessárias filmagens do submarino deixando a sua base em Pearl Harbor, no Havaí, ainda navegando na superfície. Porque, claro, uma vez em alto mar, um submarino nuclear submerge e só volta à superfície no fim da missão, ou numa emergência. Mas a Navy tinha negado qualquer colaboração. Então, Scott pagou um olheiro para ficar vigiando os submarinos em Pearl Harbor e se hospedou com a equipe de filmagem em Honolulu, deixando um helicóptero com piloto em stand-by para decolar a qualquer momento. E numa bela manhã veio o alarme do olheiro. Um Ohio estava prestes a zarpar. Scott e a equipe correram para o helicóptero e decolaram. E foram filmando enquanto o submarino, navegava pela baía na superfície, ingressando no alto mar. Nessa, alguém da equipe chamou a atenção de Scott para a numeração na torre do submarino. Era o próprio USS Alabama. Cara, imagina isso! Fizeram contato com o helicóptero exigindo que ele se afastasse, o que foi ignorado. Absolutamente enraivecido, o comandante deu então ordem de submergir e brindou Scott com tudo o que ele queria. Não só o Alabama deixando sua base, mas submergindo e iniciando a sua missão. Pensa num diretor feliz. Era o Tony Scott. A Navy até quis anular essas filmagens e fez protestos formais. Mas a verdade é que Scott e a sua equipe não tinham infringido nenhuma lei de voo nem de segredo. Afinal, o submarino tinha sido filmado no momento de exposição pública, navegando na superfície, visível a qualquer um nas áreas públicas de Pearl Harbor. Agora, esse roteiro em Kowalski, que incomodou tanto a Navy, ele tinha alguma base histórica? Tinha sim, mas não foi um motim. Na verdade, foi um ato de profundo entendimento do que é ser militar, pra valer, e de heroísmo. E pode sim ter evitado mesmo a Terceira Guerra Mundial. Só que ocorreu na Marinha Soviética. Em 27 de outubro de 1962, no auge da crise dos mísseis de Cuba, o submarino B-59 da Marinha Soviética foi enviado para o Caribe como apoio aos navios que levavam cargas militares para Cuba. O B-59 era diesel elétrico, mas estava armado com torpedos com ogivas nucleares, ou seja, estava com armas nucleares. Com o bloqueio naval norte-americano a Cuba, o B-59 seguia submerso, de jeito que naquela época ele estava sem comunicações diretas com o comando soviético em Moscou. Então, a sua tripulação não tinha uma noção exata de como estava a situação militar na superfície. Chegando perto de Cuba, o submarino foi detectado por destroyers da US Navy, que lançaram cargas de profundidade de baixo poder explosivo como um aviso para que o submarino emergisse e se retirasse. Mas, no B-59, as explosões foram interpretadas pelo capitão Valentin Savitsky como prova de que uma guerra irrompera entre os Estados Unidos e a União Soviética, com o que concordou o oficial político a bordo, Ivan Maslenikov. E Savitsky se preparou para dar ordem de disparo dos torpedos nucleares contra os submarinos de guerra, submarinos não, né, meu amigo? Contra os navios de guerra norte-americanos. Já percebeu o que teria rolado se os torpedos tivessem sido lançados? Exato. Daí sim ia ser a Terceira Guerra Mundial. Só que a doutrina da Marinha Soviética exigia para o disparo de armas nucleares da concordância dos 3 oficiais mais graduados no comando. Savitsky era um e Maslenikov outro, mas o terceiro era o oficial executivo, Vassily Arkhipov. E ele não estava convencido que havia uma guerra. Contrariando os outros 2, se recusou a autorizar o disparo. Pensa na coragem para se fazer isso como oficial num submarino soviético. Com muita argumentação, acabou convencendo Savitsky a emergir, o único meio de ter contato com Moscou. E o comandante, enfim, concordou.
O B-59 emergiu no meio da frota de guerra da Navy, mas ninguém atirou. E o B-59 mudou seu curso, afastando-se de Cuba. Pois é, Arkhipov não era do tipo "eu só recebi ordens", e com um verdadeiro heroísmo salvou a humanidade de uma hecatombe nuclear. Pouco mais de 30 anos depois, essa história inspirou Maré Vermelha. O filme é repleto de easter eggs, mas eu não vou citar, porque daí, eu ia ter que dar spoiler. Para cenas da ponte de comando do USS Alabama, todo o cenário foi construído num enorme gimbal hidráulico, que permitia movimentos reais como os de um submarino em navegação. Já a aparência das telas de sonar, olha aí, turma do pelo e ovo, é absolutamente falso, mais similar a uma tela de radar. Mas tem uma explicação. Foi tomada essa liberdade artística para que o público entendesse visualmente, de jeito mais fácil, o que se passa no filme. Algo que não ia ficar muito fácil, ia ser difícil se replicasse a aparência real dos consoles de sonar. E olha só isso, sem ter seu nome nos créditos, Quentin Tarantino foi chamado e ajudou a produção com umas pitadas no roteiro e nos diálogos. Então, não é coincidência que numa das cenas iniciais de embarque apareçam os oficiais conversando sobre filmes clássicos de submarino. Ou lá pelas tantas, role uma discussão sobre qual artista retratou melhor o surfista prateado. E anota aí, um tripulante-chave no Alabama se chama Russell Vosler, uma homenagem do diretor de Pulp Fiction ao amigo Randy Vosler, com quem trabalhou numa videolocadora. É Tarantino sendo Tarantino. Sobre os dois atores principais, conta a lenda que muita gente de primeira linha foi cotada, como Al Pacino e Tommy Lee Jones. Mas, na boa, pra mim, a escolha final foi absolutamente perfeita. Gene Hackman e Denzel Washington não podiam ter melhores. Eles detonam. É impressionante que show esses caras dão nesse filme. E você aí agora deve estar se perguntando: tá, tudo bem, mas quando vamos explicar o que o USS Alabama tem a ver com o nome do filme? O nome original do filme é Crimson Tide, que se traduz como Maré Carmim, que é um vermelho escuro arroxeado. E Crimson Tide é o apelido do time de futebol americano da Universidade do Alabama, desde a época do técnico Paul Bear Bryant. Aliás, Bear é o nome do cachorro do capitão do Alabama no filme. Oxê! Para encerrar, se lembram do comandante Todd, o oficial executivo do USS Florida, que dizem que deu a ideia central no filme de Scott? Afinal, inocente ou culpado? Não sei. Só sei que em 97, quando Todd assumiu o comando de seu próprio submarino nuclear, estava na cerimônia como seu convidado o roteirista Michael Schiffer. Então, esse é o filme Maré Vermelha. Nós recomendamos, né, Kowalski? Obrigado por estar aqui com a gente no canal da Revista Asas, Cultura e História com Aviação. Não deixe de dar sua curtida, se inscrever e fazer seus comentários e sugestões. Visite a nossa loja e assine a Revista Asas, a leitura perfeita para quem curte história e aviação. Um grande abraço e até a próxima!